Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós estudaremos expressões algébricas. Antes do conceito de expressões algébricas, é interessante que a gente relembre o conceito de expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Expressões numéricas ou expressão numérica é uma expressão formada por números e operações. Essas operações elas vão se posicionar sempre entre esses valores numéricos. Por exemplo, 3 mais 2 vezes 5, ou 10 menos 4 vezes 8. Nessas expressões, você só tem a presença de números conhecidos das operações. Agora vamos para o conceito de expressões algébricas. Chamamos de expressões algébricas algumas expressões que envolvem números, letras e operações. Ou seja, tem uma pequena diferença quando você olha para a expressão numérica. Nas expressões numéricas, você só tem a presença de números e operações. Já nas algébricas, além de números, você tem a presença de letras. Qual é o objetivo de... professor, a matemática já é complicado e ainda entra a presença da letra, aí o aluno sempre tem aquela questão. Professor, quanto é que vale essa letra? A questão não é quanto é que vale essa letra, você tem que entender por que essa letra está nessa expressão. Pois bem, gente, uma letra, que também é chamada de variável ou incógnita, ela tem um porquê, ela tem uma razão de estar ali. Ela representa um número desconhecido, um termo desconhecido. Ok, gente? Por exemplo, quando você lê a expressão, um número somado com 10 é igual a 13. Bem, um número somado com 10 é igual a 13. Nessa expressão, ela faz menção a 3 números. Um deles você não conhece. Qual é que a gente não conhece? É esse que está grafado de azul. Um número. Ele diz que tem um número, mas não diz que número é esse. Entenderam? Então, nesse tipo de problema, nós devemos representar esse número que nós não conhecemos por alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser sempre a letra, que ela vai representar um termo desconhecido. Por exemplo, um número somado com 10. 10 eu sei quem é. É igual a 13. 13 eu sei quem é. Mas esse primeiro número que ele faz menção no primeiro exemplo, não é possível identificar que número é esse. Nós temos infinitos números. Então, como esse número não é possível identificar, a gente representa ele por uma letra qualquer. Aí aqui vai ficar a dica. Geralmente, nos livros de matemática, as letras mais utilizadas é o X, o Y, o Z, o A, o B, mas você pode utilizar qualquer letra, ok? Então, esse número que não conhecemos é, portanto, um termo desconhecido. Então, a gente pode estar representando por qualquer letra. No caso do probleminha, eu representei pela letra X. Então, simbolicamente, porque matemática é a linguagem simbólica. Simbolicamente, a gente pode representar aquela frase, aquela sentença falada, por uma sentença matemática, ou seja, uma sentença simbólica, que ficará de que maneira? X, que é um número desconhecido, somado com 10 mais 10, igual a 13, igual a 13. Então, simbolicamente, nós representamos a expressão de cima, que é uma sentença gramatical falada pela simbólica, que é x mais 10 igual a 13. É uma expressão algébrica? Sim, é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem a presença de letra. Segundo exemplo, o dobro de um número é maior que 5. Perceba que nós temos dois números em questão, o 5 e esse número. Eu sei quem é esse número, gente? Não. Como eu não conheço esse número que a questão menciona, ele é um termo desconhecido. Nesse caso, nós vamos representar por uma letra. E a letra que eu utilizei no exemplo 2 foi a letra Y, para você poder perceber que tanto faz a letra. Beleza? Agora vamos entender. Se o número desconhecido é o Y, o dobro de Y vai ser quem? Aí eu tenho que saber o que é dobro. O que é dobro? É quando você multiplica por 2. Ou seja, se o número é Y, o dobro vai ser 2Y. E aí ele diz no probleminha que o dobro de um número é maior que 5. Então a gente usou ali o sinal da desigualdade, o maior que. Então vai ficar 2y maior que 5. Simbolicamente, 2y maior que 5. Ok? Isso é muito importante. As expressões algébricas elas podem ser utilizadas para representar situações problemas, como as propostas a seguir. Ou seja, nada mais é do que o que a gente já está fazendo, né? Dos dois exemplos anteriores. É que eu vou mostrar outros exemplos para a gente poder aguçar a nossa mente. Primeiro probleminha. O dobro de um número adicionado a 20. Bem, o dobro de um número. Eu sei que número é esse? Não. Então eu posso representar por uma letra qualquer.
Esse dobro, gente, a gente tem que fazer sempre a lembrança. O que é dobro? É quando tu multiplica por 2. Então, simbolicamente, como é que eu posso representar essa primeira sentença? O dobro de um número adicionado a 20. Lembre-se, adicionado é somado. Então, nós podemos escrever simbolicamente 2x, que é o dobro de um número que eu não sei quem é. Esse número eu chamei de x, então 2x mais 20. Segundo probleminha. A diferença entre x e y. Gente, o que é a diferença? Diferença é uma subtração. Quando ele fala de diferença, ele está falando da operação subtração. Para subtração, se na adição eu uso mais, na subtração a gente utiliza o menos. Então, a diferença entre x e y, simbolicamente, fica x menos y, certo? Terceiro probleminha. O triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. O triplo de... Gente, se o dobro é multiplicar por 2, o triplo é multiplicar por 3. Beleza? Então, o triplo de um número. Eu sei que número é esse? Não. Então, ele é um termo desconhecido. Eu posso representar por qualquer letra. Então, o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do número. Certo? Subtraído, subtração, menos. Quádruplo. Dobro multiplica por 2, triplo multiplica por 3 e quádruplo multiplica por 4. Então, a expressão, montando passo a passo, simbolicamente, ela vai ficar assim. Veja que para representar o triplo de um número, que eu não sei quem é, eu chamei esse número de A. Então, o triplo é 3 vezes o A. Subtraído menos do quádruplo do número. Ele não diz que é o mesmo número. Então, eu não posso entender que seja. Então, já o quádruplo desse outro número, esse outro número eu já vou representar por um outro termo desconhecido, uma outra letra, porque não são números iguais. Se eu chamei o número de A, esse eu posso chamar, por exemplo, de B. É apenas um exemplo. As letras é você que escolhe. Agora, o formato, a operação tem que estar correta. O que é o triplo? É 3 vezes um número. No caso do contexto, eu chamei o número A, representei por A. Então, 3 vezes A. Subtraído, menos. Quádruplo do outro número. O que é quádruplo? É quando tu multiplica por 4. Quem é esse outro número? Não sei quem é, então eu vou representar por uma letra diferente do primeiro, que é o B. Então vai ficar 3A menos 4B. Certo, gente? Quarto problema. A terça parte de um número subtraído da metade do mesmo número. Gente, toda vez que ele falar dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sempre vai fazer menção à multiplicação. Por outro lado, quando ele falar em terça parte, metade, a quinta parte, quarta parte é uma divisão. Ele está falando de fração, de divisão, certo? Então, a terça parte de um número é você pegar esse número e dividir por 3, que terça vem de 3. Terça parte, 3 partes, ok? Eu sei que número é esse? Não. Subtraído da metade do mesmo. Agora sim, nessa questão ele falou, são números iguais, do mesmo número. Então, se eu representar esse número por x, vai ser tanto a terça parte como a metade. Que ele fala do mesmo número. No exemplo anterior, não falava que era do mesmo número, certo? Então, beleza. Então, a terça parte é quando eu divido esse número que eu não sei quem é por 3. Esse número eu vou representar como sendo a letra x. Então, vai ficar assim, ó. Simbolicamente, nós teremos um número dividido por 3 representa a terça parte. Subtraído menos um número dividido por 2. Porque metade é quando tu divide por 2. Então, vai ficar x sobre 3 menos x sobre 2. Novamente, o que é a terça parte? É quando tu divide um número por 3. Eu vou representar essa divisão sempre na forma de fração. Então, o que é um número dividido por 3? Um número que eu não conheço, que eu representei por x, é x sobre 3. Subtraído, menos. E ali sobrou a metade. O que é metade? É quando você divide por 2. Você está dividindo por 2 o que? O mesmo número desconhecido, que é a letra x. Então, x sobre 2. Professor, eu preciso resolver isso? Não, é só representar. A gente apenas representou na forma de uma expressão algébrica, certo? Em outras palavras, é isso que está no quadrinho à sua direita. O dobro é multiplicar por 2, o triplo é multiplicar por 3, quádruplo é multiplicar por 4, terça parte é dividir por 3, a metade é dividir por 2. Então, deu pause no vídeo, copie essa tabelinha, é importante, beleza? Agora nós vamos falar, gente, de uma parte muito interessante, eu vou mudar de lado para não atrapalhar. Valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Isso é muito importante que você entenda. Gente, valor numérico é o resultado que se obtém quando substituímos as variáveis
incógnitas, ou seja, quando tu substitui a letra em uma determinada expressão algébrica por valores numéricos. É você pegar aquela letra e substituir por um valor numérico que a questão vai te dar. Ou seja, aqui tu não vai falar, professor, quanto é que vale x? Quanto é que vale? Depende do problema. É o problema que vai te fornecer. Beleza? E aí, depois que tu substituir, você tem que efetuar as operações indicadas. Vamos para o quadrinho. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro passo: substituir as letras ou a letra por números reais dados. A questão vai fornecer essa identidade. Qual é o segundo passo? Efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem. Gente, essa ordem são das expressões numéricas que a gente já estudou demais, tá? Letra A, potência, que faltou raiz aí. Potenciação e radiciação. Por segundo, divisão e multiplicação. Terceiro, adição e subtração. Beleza? Então, pessoal, no exemplo 1, calcule o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a 4. Então, nesse caso, seguindo o passo a passo que a gente tem que executar para resolver o valor numérico de uma expressão, o que é que nós vamos fazer? Resumindo a situação, o que você vai ter que fazer é substituir o valor de cada letra pelo seu respectivo valor que a questão vai fornecer. Esse x está valendo 5 só para essa questão. Vai ter outras questões que elas vão te cobrar um outro valor, por exemplo, vão te dar um outro valor. Neste caso, o x vale 5 e o a vale 4. Então, nesse caso, o que é que nós temos que fazer primeiramente? Substituir cada letra pelo seu respectivo valor. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vai ficar 2, abre parênteses, 5, mais 3, abre parênteses, 4. E por que eu estou usando parênteses nessa situação? Professor, mas é necessário utilizar? Eu só estou utilizando para que você perceba, saiba aonde é que a gente está substituindo e por quem a gente está substituindo, por qual número, certo? E outra coisa importante, a utilização do parêntese é justamente porque tem alguns alunos que têm dificuldade. Quando ele substitui o x pelo 5, ele chama de 25 e está totalmente errado, porque nós sabemos que 2x é o dobro de x. Então, se você está substituindo x pelo 5, então você tem que calcular o dobro do 5. E o que é o dobro do 5? É quando tu multiplica por 2. Então, o dobro de 5 vai ser 10. E lá na segunda parcela nós temos o triplo do 4, que é 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, nós vamos ter 10 mais 12. Quanto é que é 10 mais 12? 22. Logo, o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a 5 e a igual a 4 equivale a 22. Viu como é simples? Agora vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Calcule o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Então, gente, o procedimento é esse. Vamos pegar cada letra dessa e substituir pelo seu respectivo valor, sua respectiva identidade. Então, mais uma vez, nesse caso, x vale 5 e o y vale menos 1. Então, o primeiro passo é substituir cada letra e cada letra pelo seu respectivo valor. Então, fazendo essa substituição, nós teremos 5 elevado a 2 menos 7, 5 mais o menos 1. Então, todos entre parênteses, né? 5 elevado a 2 é uma potência. Vamos resolver a potência. 5 elevado a 2, como muita gente vai pensar, não é 10. Gente, 5 elevado a 2 é o mesmo que 5 vezes 5, é o 5 duas vezes. E 5 vezes 5 é 25. 7 vezes 5 vai dar 35, certo? Então, fazendo aí as substituições dos resultados, nós teremos o seguinte, ó, 25 menos o 7 vezes o 5, que não é 75, gente. Você tem que multiplicar sempre. 7 vezes 5, 35. E ali, substituindo ali, eu tenho o mais e o menos ali. Mais com menos dá menos. Então, tu substitui esses dois sinais por um único sinal. Então, ficou menos 1. Na expressão 25 menos 35 menos 1, perceba que tanto 35 como 1 tem o mesmo sinal. Então, neste caso, você deve somar os valores absolutos e conservar o sinal do menos, que são os dois sinais dos dois valores. Então, fazendo isso, 35 mais 1 fica menos 36. Por quê, professor? Porque eles têm o mesmo sinal. Quando tem sinais iguais, você soma. Quando os sinais são diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, que é o que vai acontecer agora. 25 ele é positivo e o 36 ele é negativo. Então, subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é o maior valor absoluto? 36. Então, será negativo o resultado. Então, vai ficar menos 11. Certo, gente? Terceiro exemplo. Considere P igual a 2A mais 10. É uma expressão numérica. E tomemos A igual a 5. Assim, o que é que vai acontecer? Gente, nesse probleminha aí, ele quer o valor do P.
Porque ele está te dando o valor do A. Ele não quer que tu calcule, ele não quer que tu substitua o valor do P. Ele só quer que tu utilize o A sendo igual a 5. Ele quer que tu calcule o valor do P. Então, nesse caso, o que vai acontecer é você vai substituir o A pelo 5 e resolver a expressão. O que nos dá o seguinte, ó, P igual a 2 vezes 5 mais 10. 2A é o dobro do A, que é 2 vezes o A. No caso, o A vale 5, então vai ficar 2 vezes 5. Quanto é que é 2 vezes 5? 10. 10 mais 10, nós vamos ter o nosso 20. Certo, gente?